Olá pessoal, eu sou a professora Joelma e vamos dar início à nossa aula de Geografia fazendo a correção da nossa atividade passada, onde falamos sobre latitude e longitudes, ou seja, das coordenadas geográficas. E logo na primeira questão vimos que como é chamado o conjunto de linhas imaginárias que permite localizar qualquer ponto da superfície terrestre. O conjunto de linhas imaginárias traçadas na superfície terrestre é chamado de coordenadas geográficas. Elas permitem a localização de qualquer ponto no espaço geográfico por meio de uma grade de coordenadas. E a resposta do primeiro vai estar na letra D, coordenadas geográficas. O segundo, ele nos pede para completar a sequência seguinte. Vamos relembrar? Latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. Nós vamos ter do 0 graus de latitudes, que fica sobre a linha do Equador, até 90 graus de latitude norte. E vamos ter do 0 graus de latitude, a linha do Equador, até 90 graus de latitude sul. Já a longitude é a distância de qualquer ponto da Terra até o meridiano de Greenwich. Então, longitude quer dizer mais longe, e ele tem de 0 graus, que seria a linha do meridiano de Greenwich, até 180 graus leste, e da linha de Greenwich, que é o 0 graus de longitude, até os 180 graus oeste. E a resposta correta do segundo a questão vai estar na letra A. A latitude ela varia de 0 graus a 90 graus para o sul ou para o norte. Já a longitude varia de 0 graus a 180 graus para o leste ou para o oeste. Segundo, letra A. O terceiro. No terceiro, nós vamos ter aqui as linhas imaginárias verticais que convergem para os polos dos planetas são chamadas de vertical, que está em pé. Não é isso, minha gente? Bom, as linhas imaginárias verticais que perpassam toda a superfície do planeta, de um polo até o outro, são chamadas de meridianos. O nosso principal meridiano é o meridiano de Greenwich, que vai dividir a Terra no hemisfério leste e no hemisfério oeste. Então, o terceiro vai estar na letra A resposta. O quarto. Um grupo de exploradores está pesquisando um sítio arqueológico localizado nas coordenadas geográficas de 60 graus norte, ou seja, na latitude de 60 graus norte, acima da linha do Equador, porque está no norte, e 100 graus de longitude leste, ao leste do meridiano de Greenwich. Então, vamos localizar? Ele diz que está a 60 norte, então eu vou primeiro de tudo localizar a linha do Equador, que é o nosso paralelo, né? O grau de longitude 0, aliás, de latitude 0. E ao norte está acima da linha do Equador, 60 graus. Eu localizei que ele está aqui, ó. Ele está nessa linha daqui. O ponto que está nessa linha vai ser esse daqui. Eu vou verificar se ele está a 100 graus de longitude leste. Então, mais uma vez, eu tenho que localizar o meridiano de Greenwich para verificar isso. E o meridiano de Greenwich está aqui. E ele está dividindo a Terra em leste e oeste. Então, a 100 graus leste, eu vou ter que ele vai estar justamente em cima desse ponto amarelo, que está em qual continente? Na Ásia, certo? Então, a resposta do quarto vai estar na letra B, no continente asiático. Se eu fosse procurar um outro ponto qualquer, eu ia verificar, por exemplo, que esse ponto daqui, ele está na latitude de 40 graus norte e a 60 graus de longitude, porque ele está a 60 graus da longitude do meridiano de Greenwich, que fica aqui.
certo? A mesma coisa poderia com esse ponto daqui. Esse ponto daqui, ó, ele está a 80 graus de latitude, porque ele está distante 80 graus da linha do Equador no sul, e ele está a 160 graus de longitude do meridiano de Greenwich, estando aqui, portanto, no continente da Antártida. E assim por diante, vocês vão localizando as coordenadas geográficas, os pontos da superfície terrestre, através das coordenadas geográficas. O sexto, assinale a alternativa que não representa uma das funções da coordenada geográfica. Verifique que as coordenadas geográficas, elas servem para localizar o hemisfério de uma determinada área, porque eu posso dizer, através das coordenadas geográficas, se ele está no hemisfério norte, se ele for uma coordenada geográfica acima da linha do Equador, uma coordenada do norte, ou se ele está no hemisfério sul, então ele tem essa função. Ele também estabelece a noção relativa de distância, porque eu posso ver um ponto se ele está muito distante um do outro. Ele também nos faz encontrar a exata posição de um determinado ponto no mapa, através do encontro das linhas de latitude e longitude. Porém, ele não nos diz a proporção entre um território real e a sua representação em um mapa. Essa é a função de uma escala cartográfica. Então, a única alternativa que não representa a função das coordenadas geográficas está na letra C, já que mostrar a proporção de uma área real e a área representada em um mapa é a função de uma escala cartográfica e não das coordenadas. Então, quinto, letra C. O sexto, observe as linhas imaginárias no mapa e marque a localização do ponto pedido, com os respectivos paralelos, que vão mostrar as latitudes, e os meridianos, que vão nos mostrar as longitudes. Observe o exemplo do ponto D, que está na latitude, ou seja, a 60 graus de distância da linha do Equador no hemisfério sul, e a longitude de 40 graus de longitude oeste, ou seja, ela está a oeste do meridiano de Greenwich. Então, a gente sabe, ó, a latitude, distância da linha do Equador. Então, ele está aqui a 40 graus no sul, é o ponto D, está a 40 graus no sul, e ele está a 40 graus de longitude. Então, encontramos o ponto D. Agora, a gente vai ter que encontrar o ponto E. E o ponto E, ele vai estar a 40 graus de latitude norte. E seguindo essa linha, eu vou verificar que ele está a 60 graus de longitude a leste. 40 de latitude, 60 de longitude leste. A resposta vai estar na letra D. Agora, o sétimo, ele pede para a gente seguir as coordenadas e localizar o dinheiro. A Polícia Federal foi informada que um grupo de ladrões de bancos esconderam uma grande quantidade de dinheiro na seguinte localização. Latitude 40 graus norte, eu tenho que verificar a linha do Equador. Então, acima da linha do Equador, vou procurar o númerozinho 40 para encontrar a latitude de 40 graus. Certo? Então, nós temos aqui 40 graus, ó, a linha do Equador. Acima da linha do Equador temos o norte, então a 40 graus, vamos estar aqui. E vamos ter o ponto de 120 de longitude oeste. O ponto que eu vou encontrar, ó, 120 de longitude, vai ser o ponto A. Então, ele vai estar no ponto A do mapa. E a resposta dessa questão vai estar logo na letra A, na primeira aqui, alternativa. O oitavo, devemos seguir as coordenadas geográficas e localizar um prisioneiro. Veja só, a defesa dos Estados Unidos, ela recebeu informação que um dos seus soldados foi preso em um território estrangeiro e está em um campo de prisioneiros
localizados na latitude de 60 graus norte e 140 graus leste. Latitude, distância da linha do Equador. Então, vamos lá? Na latitude 60 norte. Então, achei a linha do Equador, vou contando. 20, 40, 60. Ela está nesta linha, certo? Então, pode ser o ponto D ou o ponto C, mas ele nos traz a informação que ele está a 140 graus de longitude. A longitude é o meridiano de Greenwich, e aqui é o zero, né? Então, não vai, se ele está a leste, ele está para esse lado. Qual vai ser o ponto? O ponto C. Então, ó, ele está no ponto C do mapa. A resposta está na sexta alternativa. O nono. Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. E a primeira alternativa, ele nos diz, os pontos A, B e C estão todos localizados no hemisfério norte. Mais uma vez, ó, a linha do Equador. A linha do Equador vai estar aqui na latitude 0 e ela divide o mundo em hemisfério norte, acima da linha do Equador, e hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. Então, o ponto A está no norte, mas o ponto B, ele não está no norte. Então, essa alternativa vai estar errada. O ponto B está no hemisfério sul. O ponto E encontra-se na longitude de 0 graus. Longitude é a distância de qualquer ponto da Terra até o meridiano de Greenwich. Vamos ver se o ponto E está exatamente em cima. Não está. O único ponto que está exatamente na longitude 0 é o ponto D e não o E. Então, é errado também. O ponto D encontra-se na latitude, distância da linha do Equador, de 60 graus. E na longitude de 0 graus, vamos verificar? O ponto D, na latitude, distância da linha do Equador, de 60 graus, certo? E na longitude, a distância do meridiano de Greenwich, de 0 graus. Então, essa alternativa vai estar correta para a letra C. E o ponto F, ele encontra-se a 20 graus de latitude, distância da linha do Equador norte, a 20 graus, o ponto F. Ele não vai estar a 20 graus, sim, mas de latitude sul e não norte. Então, esse aqui vai estar errado também. Com isso, terminamos a nossa correção. Até a nossa próxima atividade, pessoal.